Essa transmissão aqui, a gente está desmontando ela porque a gente sabe que teve algum serviço mal executado aqui por um outro profissional ruim. Essa transmissão, esse carro, né, ele chegou aqui para a gente sem conseguir se locomover, ele veio de guincho, a gente já sabe que está vindo de outra cidade, de um profissional que se dispôs a fazer o serviço, e ele não conseguiu executar esse serviço. Então a gente sabe que tem obra de mão suína aqui. Nesse vídeo, a gente vai ter a oportunidade para vocês de desmontar essa transmissão por completo, analisando os componentes e dando aí uma visão para algum curioso ou para alguém que esteja realmente querendo conseguir uma informação mais técnica da transmissão, tá? Como toda transmissão automática, a gente começa a desmontar a transmissão pelo cárter para poder remover o corpo de válvula. Pode evidenciar de cara que a gente tem um grande problema nessa transmissão. Olha a quantidade de limalha aqui. Olha só. Então, aqui a gente já sabe que a gente tem provavelmente, além de defeitos na transmissão automática, que fosse de parte eletrônica ou coisa do tipo, a gente sabe que provavelmente a gente tem um defeito na estrutura da transmissão pela quantidade de limalha. Como a gente está lidando com um eventual erro colocado, né, um serviço mal feito de outro profissional, provavelmente a gente vai ter aí defeitos colocados no corpo de válvula, que é muito comum de acontecer quando não é um profissional de verdade, mas a gente tem um problema estrutural. Eu acredito que essa carcaça rompeu principalmente pela quantidade de limalha, né? Pode ter acontecido também de ter desmontado para fazer a solda, a estrutura que estava quebrada, e aí o cara não quis, com medo de cometer algum erro, coisa do tipo, ele não abriu a parte do bloco de selenoides, e aí ele não fez limpeza porque ele ficou com medo de abrir e de não conseguir montar de novo. Isso também, infelizmente, é comum de acontecer, e aí ele não abriu para fazer a limpeza e acabou tendo outros problemas, né? Toda vez que a gente vai fazer parte de transmissão automática, você que trabalha com a área onde pretende trabalhar, a organização é muito importante. Então a gente separa os parafusos, separa as peças, até para poder fazer uma análise mais completa mais tarde. Se tem uma coisa que eu acho, assim, é algo que eu não gosto muito de fazer aqui na oficina, mas infelizmente, bom, o cliente precisa da gente, a gente não vai deixar ele na mão. Esse parafuso não é daqui. Então, provavelmente, essa transmissão foi aberta a parte do cárter, né? Mas esse parafuso está adulterado, esse parafuso não é daqui. Em transmissão automática, é muito complicado a gente pegar um serviço de terceiros, ainda mais um serviço que, obviamente, foi mal feito, porque, às vezes, um próprio parafuso com uma medida diferente pode ter estragado alguma coisa no bloco de selenoides, e aí a gente vai ter muito problema, tanto para identificar quanto para poder solucionar. Esse parafuso, ele não é daqui. Então a gente já sabe que essa transmissão foi muito, mas muito mal feita. Nossa, pessoal, como é um vídeo mais livre, a gente tem uma liberdade um pouco maior para falar. Puta profissional incompetente, cara. Isso aqui não é um profissional. Ele perdeu o parafuso, cara. Ele perdeu o parafuso e aí ele voltou um outro parafuso. E isso aqui é muito perigoso. Aqui, cara, esse parafuso não é daqui, cara. Terrível. À vontade, até, sinceramente, para você, né, de aportar o serviço, que isso é algo que é muito trabalhoso para a gente poder refazer e identificar. Uma dica extremamente importante: corpo de válvula empena com facilidade. Então, sempre que a gente vai realizar trabalho, não realizar trabalho com a transmissão quente, porque aí aumenta a facilidade de ter o empeno. Esses parafusos aqui, quando a gente vai voltar, a gente não são muito apertados. A gente usa o torquímetro, né, para dar o aperto correto, mas não são parafusos muito apertados, não. Então, o profissional não sabendo o que está fazendo e removendo aqui com ele quente ainda, ele corre um risco muito grande de estar empenando o corpo de válvula, e aí a gente tem sérios problemas depois de mau funcionamento. Uma coisa muito importante: toda vez que a gente vai fazer um serviço de transmissão automática, requer muita atenção, e eu sempre confiro algumas coisas que já são razoavelmente padrão da gente conferir em toda a transmissão. Até porque muitas delas a gente não tem o manual com as informações técnicas corretas, né? Então a gente tem que sempre estar usando da experiência para evitar alguns tipos de problema. Essa transmissão aqui já é uma transmissão que a gente conhece muito dela, parafusos, medidas e tal, mas como está vindo de outro lugar e o profissional já executou
tarefas erradas aqui, então a gente tem que ter o dobro de atenção, tá? Pessoal, a gente vai remover aqui agora a megatrônica, tá? Depois a gente vai precisar fazer um trabalho nas solenoides, que não é bem a proposta desse vídeo aqui, que é para mostrar, é uma parte mais demorada, mas aqui está a megatrônica do 6T30. Talvez eles possam ter soldado e estragar na mecatrônica, a gente tem que substituir. A gente vai saber mais pro final do serviço. A gente precisa desmontar essas telas aqui para saber se tem algum resíduo de aço, de limalha, né? Isso aqui, nos câmbios mais antigos, costuma dar problema, tanto as vedações quanto as selenoides. Como é uma transmissão que não rodou aí nem 10 mil quilômetros, provavelmente a gente não vai ter nenhum problema aqui nessas telinhas, mas a gente pode ter um problema de megatrônica, tá? Aqui a gente tem um separadorzinho, ele tá sujo de limalha, um péssimo sinal, porque isso aqui vai para dar a distância do corpo correto do bloco de selenoides, e como ele tá sujo de limalha, a gente provavelmente teve contato de limalha lá com o corpo também. Aqui a gente tem o suportezinho do filtro de óleo, que está bastante contaminado com sujeira também, tá? Cara, olha aqui, isso aqui é inadmissível. Isso aqui é fruto de um serviço mal feito. Olha como essa transmissão tá suja. Olha aqui a quantidade de limalha, cara. Olha isso aqui. Então isso aqui é algo assim, é algo desanimador. Saber que um profissional recebeu e ele se chama de profissional e faz um serviço, porque uma coisa às vezes é falta de conhecimento, falta de informação técnica e algumas coisas realmente só são adquiridas com o tempo e expertise. Infelizmente faz parte da profissão. Mas isso aqui é porquice. Isso aqui é serviço mal feito, tá? Então a gente vai continuar desmontando e tô até curioso para saber o que a gente vai encontrar aí para dentro. Pessoal, isso aqui está completamente fora do comum, tá? Isso aqui normalmente não acontece. Esse corpo, o bloco de selenoide em si, né? Sem a mecatrônica, sai com muita facilidade. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Cara, por que isso aqui tá colado, velho? Não é possível que você. Não é possível que as colou. Mas olha aqui a quantidade de sujeira. Nossa. Olha aqui, olha o serviço dos profissionais. Meu Deus.